O deputado que teve aquele problema com a namorada, em que ele apareceu sem um dedo, dizendo que ela atirou nele, arrancou-lhe o dedo, e logo em seguida ela se matou, segundo ele, esse deputado falou para Jandira Fegali que iria tornar a vida dela ali insuportável. Deve ser a especialidade dele, porque se a namorada dele realmente se matou, imaginem ela atirar nele e se matar, o quanto ele tornou a vida dela insuportável. Esse deputado já assumiu que é nazista, ele fala com um orgulho muito grande do avô ter pertencido ao exército de Hitler. Então é um deputado com algumas inclinações um tanto questionáveis sob o ponto de vista moral. Às vezes eu penso, pô, ser delegado de polícia é muito mais fácil, porque o ladrão você pega e prende, entendeu? Ele quer trocar tiro, você mata ele, tá tudo certo. Aqui não, aqui a gente tem que conviver com essa espécie imoral e tratar com respeito, né? É bem difícil, bem desagradável. Parece que tem uma vaga do PL, né? Então... Agora nós somos membros da Comissão de Cultura. Vai ser muito bom. Vocês vão ver mais por aqui. A vida da Jandira vai ficar menos agradável, tendo que conviver com o Paulo Bellinski. Eu ouvi o discurso dele. Me mostraram depois. Eu ouvi, eu tava numa reunião saudável, mas eu tive que voltar aqui. Pena que ele me viu entrar e saiu. Devia ter ficado. Porque eu queria registrar na frente dele de que o que ele fez aqui foi uma ameaça. O que se estruturou no discurso dele aqui foi uma ameaça a mim. Não só ele faz uma analogia, quando é bandido a gente dá tiro e mata e tá tudo certo, porque é assim que é a cabeça dele. Ele acha que pode ter o direito de matar e dar vida ou tirar a vida das pessoas. Mas ele depois disse, depois dele fazer essa analogia, ele disse aqui, venho para esta comissão e a vida da Jandira vai ficar bem pior com a minha presença. Eu não sei o que isso significa, mas objetivamente isso se constitui numa ameaça. E nós vamos pensar as providências que nós vamos tomar em relação a esse tipo de discurso. Eu gostaria que ele tivesse ficado para ele me ouvir e me responder. Mas ele me viu entrar e mesmo assim ele saiu. Então me parece que a covardia aqui não está nas mulheres, né? E está nos homens que se dizem de fibra, cristãos, católicos, etc., que foi como ele se adjetivou aqui. Então, presidente, só queria dizer, eu não vou ficar respondendo ao discurso desqualificado que eu ouvi aqui. Aliás, discurso desqualificado a gente enfrenta todo dia aqui. É o que mais tem, é o que a sociedade mais percebe. Mas uma ameaça precisa ser registrada, porque nós vamos ter que tomar providências. Obrigado, presidente. Com essa ameaça que ele fez à Jandira, que a vida dela vai ficar insuportável, ou tem um duplo sentido de que ele possa vir a fazer algo com ela, essa coisa implícita, porque ele coloca que bandido na rua, você troca tiro e acabou, você pega e mata, e ali você tem que conviver, ele está dando um recado de que, por ele atiraria em Jandira Fegali. Na análise fascista dele, quem é de esquerda é bandido. Vejam que ele fala que tem que conviver com bandidos ali e respeitá-los. Nossa, como se o respeito... Você tem que respeitar todo mundo mesmo que seja bandido. O respeito é necessário. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. E ele coloca a esquerda como algo que ele tem que engolir, porque por ele matava. Então, é muito escroto o que esse fascista está falando da esquerda. É muito escroto. Imagine um golpe dado por Bolsonaro, esse sujeito, quantas pessoas ele iria matar? Pessoas inocentes, pessoas de bem, porque ele diz que a esquerda é imoral. Imoral é o nazismo, imoral é teu avô que defendeu Hitler. Isso mostra o nível do bolsonarismo, o nível de ódio. Esse porcaria nem conseguiu votos suficientes para estar ali. Ele foi eleito na rabeta de Zambelli. O excesso de votos que Zambelli teve, ela trouxe com ela mais 4 inúteis, entre eles esse Bellinski. Eu questiono o tempo todo concursos que colocaram Sérgio Moro como juiz, esse sujeito, creio que é como delegado. Que concurso que vocês estão fazendo para colocar essas porcarias? Porque imagine um sujeito desse como delegado. Ele assume que é um assassino barato, que o negócio dele é matar. E acontece que há aqui justiça para que o bandido seja julgado. O objetivo não é matá-lo. Ele pode ser morto numa operação, pode acontecer, até por legítima defesa do policial e tudo mais. Mas o objetivo final não é matá-lo. Eu, por exemplo, não quero o Bolsonaro morto, eu quero ele preso. Porque o castigo verdadeiro é a prisão, a humilhação, aquilo que a pessoa tem que passar. Esse é o ponto. Esse sujeito tem que ser caçado, depois disso que ele falou. Mas, vamos ver o Conselho de Ética como vai agir no caso dele. Mas mais uma vez vem à tona que a namorada dele, que apareceu morta, ela se suicidou ou se suicidaram ela, traz à tona que esse sujeito é um insuportável, que ele leva as pessoas não aguentam, a moça não aguentou, embora ela também ficava posando com arma e tudo mais, mas num determinado momento ela não suportou esse sujeito. Agora eu não sei também se foi ele que não a suportou, porque é uma história muito mal esclarecida que eu acho que deve ser retomada. Porque com todas as ameaças que esse sujeito faz às outras pessoas, a forma dele ser, as características psicológicas desse sujeito, tá muito mal explicada essa história. Há de se
ter mais carinho e punir esse deputadozinho aí. Galera, segundo algumas pessoas, principalmente meus seguidores, né, que eles assistem esses canais aí, mas eu não assisto. A Zambelli deu uma entrevista naquele Auri Verde, daquele canal Oeste, né, daquela porcaria, e ela falou o seguinte, que se derem voz de prisão para ela, ela vai fugir para uma embaixada. Mas olha só, de quem agora tá pedindo Pix, olha a recepção que ela teve. Parece que foi ao sair do programa. Fica ligado aí. Vocês viram aí a recepçãozinha gostosa que ela teve? Não esquecendo o seguinte, assim que ela for condenada, o Paulo Binis, que é deputado federal e foi eleito pelo coeficiente na aba da Zambelli, também vai perder o mandato. Ele e o Tiririca, são os dois que vão vazar. E um dos dois trabalha, pô, não tem projeto. Tiririca nem aparece no plenário lá do Congresso. Então, eu vou atrás do vídeo, é esse lá que ela deu essa entrevista, tal de Auri Verde, lá nessa revista Oeste. Eu vou procurar esse vídeo e vou colocar aqui, porque ela fala no vídeo, segundo um dos meus seguidores aí, ela fala que se ela for condenada, ela vai fugir para uma embaixada. Tá ok? Galera, curte, comenta e compartilha. Aqui se faz, aqui se paga. E ajuda somente uma, o resto a gente vê depois. Olha, chupa aqui para ver se sai leite. Isso aqui é papo furado. Nós não podemos permitir que o governo federal continue. Esse é o nível do Congresso do Brasil, nos dias de hoje, com esses corruptos bolsonaristas aí no poder. Esse é o Zé Trovão, no discurso na Câmara dos Deputados. Vocês ouviram o que ele disse, né? Para ver se sai leite, né? Assim, um absurdo, né? Um discurso baixo, escroto. Mas o que a gente quer saber mesmo é o que o Hugo Mota vai fazer em relação a isso. Vai deixar passar batido? Como é que vai ficar? Porque se não tomarem uma providência, gente, vai piorar cada vez mais, porque o nível já está lá tão baixo que envergonha qualquer eleitor, né, que jogou fora o seu voto, colocando essas pessoas aí para os representar. Mas vamos caçar o Glauber, né? Porque Glauber foi defender a mãe, então isso não pode, mas pode ter discurso de baixo nível à vontade, que tá tudo certo, né? Vergonha, vergonha. Mais um desafeto na família Bolsonaro. Desta vez o desafeto é o Fábio Weingarten, aquele que andou trocando mensagens com Mauro Cid a respeito de uma notícia de que o PL estava considerando a possibilidade de lançar Michele à presidência da República lá em 2023, em janeiro. O Fábio Weingarten encaminhou para o Mauro Cid e o Mauro Cid disse, prefiro Lula, ha, 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 ha. E o Weingarten respondeu, idem. Michele Bolsonaro ficou furiosa e pediu para o Bolsonaro demitir o Fábio Weingarten. Fábio Weingarten foi o secretário de comunicação do governo Bolsonaro e ainda estava prestando assessoria de comunicação para o réu. Além de ter sido advogado do Bolsonaro. Não é mais. Tudo cobra. Um querendo comer o outro. Tá uma bagunça essa extrema-direita. Mas a Michele mandou o Bolsonaro e o Bolsonaro acatou a ordem da Michele. Olhem só a brabeza da Michele Bolsonaro na expulsão do Fábio Weingarten. Veja aqui embaixo. Outrora poderoso, Weingarten é demitido do PL por áudio sobre Michele. Eu não sabia que a dona Michele era tão severa e tão braba assim, que exigiu a demissão do Fábio Weingarten por aqueles vídeos vazados numa fala dele com o Mauro Cid, dizendo os dois, falando que Michele não era confiável, tinha muita coisa suja e que eles preferiam o Lula. Ele respondeu, idem. E aí o PL do Valdemar da Costa Neto, né, que é muito amigo também da Michele Bolsonaro, certamente a Michele, com esses olhos esbugalhados de raiva e de ódio, pediu a cabeça do Fábio Weingarten e o Valdemar da Costa Neto, como atende o pedido, né, da sua amiguinha aí, foi lá e levou, né, numa bandeja o pescoço aqui, a cabeça do Fábio. Era um bom quadro, né? Bom quadro na questão lá da comunicação, depois como advogado, e agora está fora do PL e a Michele Bolsonaro conseguiu vencer. Está todo mundo comentando nas redes sociais que a Michele não é tão serena como a gente imaginava. Esses olhos aqui já dizem tudo. E aí eu gostaria que você comentasse aqui de que lado você fica, do lado do Fábio ou do lado da Michele Bolsonaro. Comente, compartilhe, que para nós é muito importante. Beijos, até logo mais. E a exterminadora de carpas, Michele Bolsonaro,
mandou o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, demitir o Fábio Van Gasten. Acho que é assim o nome dele, Van Gasten. Mandou demitir ele, o advogado do Bolsonaro, amigo pessoal que vivia lá na casa deles. Ela simplesmente mandou o presidente do PL demitir o Fábio, simplesmente porque ele expressou sua liberdade de expressão. Essa mulher não gostou da conversa dele com Mauro Cid, dizendo que ela é suja e que prefere o Lula. Isso não é liberdade de expressão, não? Que eles tanto falam. Aí a mulher manda demitir o cara só porque ele expressou que preferiu o Lula? Gente, se essa mulher tá fazendo isso só porque é muito amiga do Valdemar Costa Neto, imagine se essa mulher ficar num cargo maior, uma presidência. Jesus! Pelo amor de Deus, essa mulher não pode nunca no Brasil ganhar uma presidência do Brasil. Rapaz, ela quis calar o cara. Demitido. Se eu fosse você, Fábio Van Gasten, eu botava tudo no ventilador. Vocês viram algum vídeo do Nicolas Chupetinha falando sobre o caso do senador do PL que sabia sobre as fraudes do INSS e avisou o bucho de égua, mas ele não fez nada? Onde está você, Chupetinha? Ou você só aparece nas redes sociais para disseminar fake news? Vem cá, querido, faz aquele vídeo com fundo preto, camiseta preta e havaiana, né, com teleprompter na tua frente, falando um monte de coisa. Vem falar a verdade pro povo ouvir. O povo gosta de ouvir verdade também. Até bolsonaristas, de vez em quando, gostam de estar informados com a verdade e não com a fake news. Mas cadê o Chupetinha, né, gente? Ele só vai mesmo para as redes sociais, para disseminar fake news, para prejudicar o governo Lula. Agora, quando a verdade nua e crua surge, ele some, né? Cadê você, Chupeta? Eu não acredito no que eu ouvi. Eu não acredito. Eu tô perplexa. Por isso que eu trouxe aqui para você o que eu ouvi, para você dar a sua opinião. Zé Trovão, o deputado Zé Trovão, mandou chuparem a rola dele para ver se sai leite. Em um discurso na Câmara dos Deputados, na famosa Casa do Povo. Tu tá achando que eu tô de sacanagem? Se liga. Deixa uma classe de fora e ajuda somente uma, o resto a gente vê depois. Olha, chupa aqui pra ver se sai leite. Isso aqui é papo furado. Nós não podemos permitir que o governo federal continue atendendo a... Nunca tivemos um congresso tão baixo nível quanto esse. O decoro passou longe. Não existe mais decoro parlamentar. E eu me pergunto, será que o Hugo Mota assistiu essa cena grotesca e não vai fazer nada? Eu te pergunto, você que está me assistindo, esse tipo de comportamento não merece uma punição? A cassação só serve para Glauber Braga? Eu tô sem acreditar até agora. Por que será que o senador bolsonarista mineiro Cleitinho Azevedo, trutinha do Nicolas Ferreira e do Zema, tá tão desesperado querendo atrapalhar o serviço da Polícia Federal que foi lá confiscar os carros de luxo do careca do INSS? Não, senhor, não sou senador. Não, senhor, não sou senador. Sabe quem foi? O tal do careca do INSS. Esse tem que ser o primeiro a ser convocado. Eu não tenho medo de vocês. Medo? Imagina, foi até tentar dar carteirada na Polícia Federal no desespero pra tentar melar, sabe-se lá por que a apreensão dos carros do careca do INSS. Agora o que o Cleitinho não explica pra você nos seus videozinhos é porque na maioria dos grandes esquemas de corrupção que são deflagrados, sempre os caras têm um monte de carro de luxo estacionado na garagem. E pode ter certeza, não é por fetiche, por colecionismo não. Tem uma explicação bem prática pra isso. Porque vamos imaginar que supostamente o pessoal lá das bets, só supostamente, resolveu pagar uns 500 mil reais de ajuda, de agradecimento ao Cleitinho Azevedo, porque ele foi lá na CPI das bets melar e ficar bajulando a Virgínia. Foi lá tumultuar para bajular a Virgínia e desvirtuar a investigação sobre essa roubalheira, que isso sim tá levando à falência os aposentados, levando muito jovem à falência, muita família à quebradeira. E ele foi lá bajular com aquela conversa como se a mulher que tá viciando meio mundo do Brasil fosse uma grande empreendedora, uma pessoa que ele foi tirar até fotinha do lado. Imagina que supostamente essas empresas quisessem presentear o Cleitinho com 500 mil reais. Lógico que eles não poderiam botar 500 mil reais numa mala e mandar alguém entregar na mão do Cleitinho. Porque se no meio do caminho alguém é parado pela Polícia Federal, o que ia acontecer? Adivinha? Pois é, o dinheiro ia ser apreendido e ia ter que explicar a origem do dinheiro. Entretanto, se precisasse supostamente pagar 500 mil reais,
de presente aí pro Cleitinho Azevedo, eles mandariam um cara dirigindo um carro de luxo avaliado em torno de 500 mil reais e ninguém ia parar. Se parasse, ele tava o documento do carro, tava só indo de um lado pro outro, como qualquer cidadão que tenha comprado seu carro. Entendeu por que esses esquemas de corrupção sempre tem esse monte de carro? Que é para poder levar dinheiro de propina de lá para cá, de cá para lá, sem que isso levante suspeitas. E agora fica a questão, por que o Cleitinho Azevedo foi lá, descobriu que a polícia estava lá, e foi lá fazer tumulto, querer lacrar. E não é só pra fazer videozinho na internet não. Esse papo de que ele foi lá, desesperado, tentando dar carteirada na polícia. Eu gostaria inclusive de lembrá-lo que ali a autoridade era a Polícia Federal, não ele. Ele como senador tem obrigação, coisa que não tem feito, de fiscalizar os gastos do governo. Da mesma maneira que ele não fez quando ele era deputado estadual, nunca investigou nada de concreto do governo do Zema, nunca fez quando era vereador, faz sempre um cirquinho, igual fez recentemente, onde foi num leilão dos carros usados lá do Correio, inventar que os carros estavam todos parados, sem uso, e o cara dando prejuízo no Correio. Pois é, sujeito que adora espalhar mentira e fake news, mas não explica até agora qual o objetivo real dele de tentar atrapalhar uma investigação, obstruir a justiça da Polícia Federal, onde estava recuperando parte do dinheiro que foi roubado pela quadrilha montada durante o governo Bolsonaro para roubar os nossos idosos. Pois é, isso o seu Cleitinho não explica. Ele que diz que é defensor dos aposentados, do desconto absurdo, quer até uma CPI. Quer CPI pra quê, Cleitinho? Pra fazer um cirquinho igual aquele que você fez das bets, pra poder lucrar nas costas, de ganhar seguidor nas costas da tal da Virgínia, e sabe-se lá mais o que supostamente você tenha ganho? Pois é, você quer mais uma CPI pra você dar um showzinho e depois desaparecer? Pois é, esse tipo de palhaçada é pra isso que essa gente tá querendo CPI. Não é pra resolver problema não, porque na hora que a polícia tá resolvendo, olha o que o Cleitinho tá fazendo. Foi lá atrapalhar. Agora ele precisa explicar muito bem nas redes sociais, já que ele é um deputado de TikTok, não, um senador de TikTok, não um senador de ofício. Na hora de trabalhar, o sujeito nunca tá ali firme apresentando propostas pro Brasil, sempre tentando pegar, inclusive, carona no governo Lula. Quando o Lula apresenta coisa boa pro povo, isenção de imposto de renda, outras situações, aí o sujeito quer pegar carona em tudo e depois sai falando mal pelas costas. E ingrato ainda. Pois é, ele precisa explicar por que ele estava lá tentando atrapalhar a apreensão daqueles carros que serão usados não para pagar propina para vagabundo, mas simplesmente para poder ajudar a serem leiloados e ressarcir parte do prejuízo que essa gangue bolsonarista deu nos aposentados. E não adianta, viu, Cleitinho? Você, Nicolas, podem espalhar a mentira que vocês quiserem, tentando jogar nas costas do Lula uma roubalheira que começou no Bolsonaro e que você não fala no ar, que a verdade está vindo à tona cada vez mais e cada vez mais o povo está se tocando o que está acontecendo. Principalmente porque o Bolsonaro teve 4 anos para investigar, engavetou tudo, deixou a roubalheira acontecer, aproveitaram da Covid que as pessoas estavam desesperadas pela vida, para implementar esse esquema criminoso, e você não fala nada a respeito disso até agora, e cada um vai aparecer. O Careca vai entregar todo mundo, o Careca que é doador da campanha do Bolsonaro, outras empresas que estavam envolvidas até na tentativa de cobrar propina em cima de vacina, atrasou a vacinação dos brasileiros, deixou um monte de gente morrer para tentar roubar até em cima de vacina, mas aí o seu Cleitinho não fala nada, porque o Cleitinho gosta do espetáculo, ele gosta de querer atrapalhar a polícia, ele diz que está a favor da polícia contra bandido, mas o que ele fez na prática? Foi lá atrapalhar o serviço da polícia para tentar causar e mostrou a sua verdadeira face tentando dar carteiradas nos outros. Pois é, o humildinho que coloca a camisetinha de banca de camelô, na prática, quando você não está olhando, é isso, é carteirada nos outros, se impondo as suas vontades por capricho e usando o cargo para se impor, para querer humilhar quem está trabalhando. Portanto, abra o olho com esses sujeitos. Minas precisa aprender a votar direito. Botou num Zema que está dando calote esse tempo todo, quase dobrou a dívida de Minas até o momento, contando que, olha, eu peguei uma dívida enorme, ele vai lá e quase dobra, e sem fazer absolutamente nada. Olha o que melhorou em Minas. O cara quer congelar o salário do servidor por 9 anos, mas o dele ele aumentou 4 vezes. Pois é desse tipo de gente que a gente tá falando. Gente igual o Cleitinho, que fala que todo político é vagabundo, que não sei o quê, mas ele próprio entrou pra política pra ficar rico e já colocou os 2 irmãos juntos. Portanto, que coisa estranha é essa? Você diz que política não presta, você põe a sua família inteira pra mamar na teta da política? Política, Cleitinho? Pois é, abra o olho com essa gente que finge que é indignado com você, que finge que tá dando corpo para sua indignação, falando no seu lugar, mas na verdade está sempre abraçado com os políticos, igual ele estava abraçado com a Virgínia, esse verdadeiro câncer da influência negativa na vida das pessoas, que ganha dinheiro levando as pessoas à bancarrota, ganha dinheiro em cima do prejuízo que ela causa, induzindo as pessoas a entrar numa jogatina onde as pessoas só perdem. Afinal, da onde vem os milhões que eles pagam ela para influenciar gente que nunca pensou em jogar, em começar a ficar viciado em jogo e não sair do celular e perder todo o patrimônio da família? Aí o sujeito não fala nada, vai lá até bater palminha. E você? O que pensa a respeito? Quanto tempo vai levar para cair a máscara desse Cleitinho, dos Nicolas, do Zema, e você acordar que essa gente tá fingindo que tá do seu lado, faz cosplay de pobre, mas na verdade tá lá sempre querendo atrapalhar a polícia quando tá pegando os bandidos de colarinho branco? Deixa aqui seu comentário, vamos pra cima.